Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma vez aqui, trazendo sempre uma novidade, uma curiosidade, trazendo sempre um lançamento. E hoje não é diferente, 26 de março, nós estamos na última sexta-feira do mês de março, mês que vem nós vamos ter novidades, vamos ter uma grade nova, vamos ter lançamentos também. Mas hoje, a gente termina o mês de março, me lembrando até de uma música popular brasileira que diz que as águas de março que fecham o verão. Boa noite, doutor Vitor Hugo. Pastor Jabilson, Prazer. boa noite, prazer. Um prazer estar aqui em Valparaíso, né? Uma satisfação enorme vir aqui plantar uma semente de projetos grandiosos, não só para o estado de Goiás, mas para o Brasil inteiro, ao seu lado, participando do programa Palavra Franca. E assim, estar aqui ao seu lado eu estou aqui com muita satisfação e muito grato, essa é a palavra. Olha, eu confesso para você que o dia hoje foi muito pequeno, porque a nossa conversa começou já faz um tempo, e a gente programando essa data, e hoje foi o dia que deu certo na sua agenda, né? Deu certo também, né, na agenda do programa. E eu quero dizer, pessoal, já de público logo, da nossa satisfação de conhecer esse jovem advogado, administrador de empresa, um empreendedor, um cara visionário. Ao conversar com ele, eu me lembrei de um dos nossos precursores, um dos precursores da nossa capital federal, JK, que um dia olhou para aquele cerrado e disse: eu vou fazer aqui uma cidade. E fez. E hoje nós estamos aqui com um jovem advogado. Eu digo jovem com muito respeito, né, doutor? Mas essa pujança, essa vitalidade, esse vigor que eu quero adiantar para vocês, gente, hoje para mim o dia valeu. Porque os maus estão fazendo muito bem o papel deles. Mas hoje eu encontrei uma pessoa que me fez voltar a sonhar. Ainda existe gente de bem, ainda existe gente que quer o bem da nossa nação. E hoje essa conversa vai ser com ele. É o doutor Vitor Hugo. Ele veio de Goiânia, mas o senhor não é de Goiânia, o senhor é daqui mesmo. Não, eu sou vizinho aqui. O homem aqui é daqui. Nascido em Brasília, morei aqui 8 anos, foi aqui que realmente eu nasci. Hoje eu estou em Goiânia, moro em Goiânia já faz um tempo, né? Mas eu sou de Brasília. Aqui ao lado de Valparaíso. Não, vizinho aqui, ó. Vizinho, exatamente. Só que vim de Goiânia para cá com um convite para falar para o pessoal de Valparaíso, ao lado de onde eu nasci, onde eu tenho muitas pessoas que eu conheço, que eu tenho um carinho enorme, que participaram da minha criação quanto pessoa, quando eu ainda estava aqui em Brasília, é aqui, ó. Que bom. Então já pode nós estamos em casa, né? A chave da cidade, prefeito. A chave da cidade. A chave da cidade. Explica esse negócio aí, gente. Doutor, mas por quê? Por que Brasília e Goiânia? Bom, meu pai, ele sempre trabalhou numa empresa de um porte que tem filiais no Brasil inteiro, e nós acompanhamos ele sempre, né? Meu pai nasceu em Brasília, eu nasci em Brasília, a família foi constituída lá que ele conheceu minha mãe, e passamos a percorrer Brasil. O acompanhando devido à profissão, até voltar para as origens, estado de Goiás, Goiânia, mas sem esquecer, né? Aqui na nossa capital federal, aqui ao lado, até porque minha irmã mora em Brasília. Então, assim, nós estamos em casa mesmo, aqui é o local que nós estamos bem à vontade. Valparaíso, Goiânia e Brasília. Olha, não podia dar mais certo essa combinação, né, doutor? Sem dúvida alguma. Eu já agradeço demais pelas palavras. Eu sou administrador de empresas, sou advogado, e eu tento ser um entusiasta no ativismo político. Sim. Também. Sim. Sem esquecer da minha parte como advogado, e tento contribuir para o público com a minha formação, devolver o que foi me ensinado, né, a respeito de leis, Constituição, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E tento fazer o quê? Percorrer o estado, andar Goiânia, as cidades, falando, gente, vamos participar do processo político. Vamos interagir, né? Vamos interagir. Não deixe ficar à margem de quem decide as nossas vidas. Sim. Então, eu tento ser um entusiasta de jovens para opinar mais, buscar saber, ligar a televisão no jornal, saber o que está acontecendo. Se inteirar das coisas, né? Se inteirar. Se nós tivermos pessoas mais engajadas, ativistas mesmo, ou que pelo menos tenham consciência do que se passa aqui ao lado, em Brasília, creio que nós estamos com, né, um caminho mais aí traçado, mais um passo degrau, da solução, né? Um passo da solução. E a gente passa a ter senso crítico. E para um governante,
Eleitores com senso crítico, a gente É um sabe que é perigo. o maior medo. Se tiver pelo menos mais uns 10 de você, a gente já está fazendo uma revolução, né, doutor? Exatamente. Mas eu acho que É tem. isso. Eu acho que o que falta é aparecer, né, um precursor abrindo caminho. Eu acho que todo projeto bem-sucedido, um dia foi uma ideia, né? Mas a gente entender, e aí, gente, o Vitor Hugo, ele se formou em Direito, se formou em Administração de Empresas, né? Isso. Foi empresário, a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre o ramo, né? Mas ele se formou em Administração de Empresas e foi para o ramo de Direito. Doutor, o que levou o senhor a deixar a administração de empresa e ir para o Direito? É engraçado, o que acontece? Nós temos um país com um ambiente nada propício para quem empreende. Sim. Para quem gera emprego e renda, para quem é empreendedor, para quem emprega uma pessoa que seja. Nós não temos um país propício para isso. Nós temos um país com alta carga tributária, nós temos um país com alta complexidade tributária, nós temos um país em que a probabilidade de você fechar o seu negócio é maior do que alguém que cometeu um crime ser punido por isso. Aí você fez uma comparação totalmente. E é verdade. Meu Deus do céu. Por que não, então ninguém vai abrir empresa mais não. Esse é o negócio. Infelizmente. É mesmo. O percentual de empresas que vingam é muito menor do que crimes solucionados em que os agentes foram responsabilizados. Isso é assustador, É né? assustador, mas infelizmente é o país que a gente vive. Infelizmente, por isso que a gente fala que o crime às vezes compensa se a gente for estudar percentuais, não por questões de princípio e valores, obviamente, mas você fechar a sua empresa é muito maior a chance do que um crime ser solucionado. Então, o que eu comecei na administração como empresário jovem, com 18 anos, já com o CNPJ, tendo que pagar funcionário. Comecei a receber muitos processos trabalhistas, diversos processos trabalhistas. Com 18 anos, você já tinha CNPJ, já pagava salário? Pagava salário, já tinha ali a minha primeira empresa, tinha mais 2 sócios, com 18 anos, e estudando. Né? Poxa, você já pulou da cama abrindo empresa, então, Miguel? Mais ou menos. Aí a gente, com 18 anos, já tinha um CNPJ, mais 2 sócios. Detalhe, ele tá com cara de que completou 18 anos essa semana, porque aí, ó, não tem nem barba, né? Alguma coisa tem aí, qual é a receita? Não, depois ele conta. Sim. E o que acontece, pastor? Infelizmente, começamos a sofrer muitos processos trabalhistas, um atrás do outro, e perder. E eu comecei a fazer uma conta. O que eu pago para um advogado, se eu começar a ingressar numa faculdade de Direito e entender o que está acontecendo, eu daqui uns dias vou pagar eu mesmo dentro da minha empresa. Só que não teve jeito. Quando eu entrei no Direito, já no primeiro semestre, assim que eu formei, emendei uma faculdade na outra, aí eu pensei, isso aqui nasceu para mim e eu nasci para isso. Entender as leis. Essa é a minha área. A harmonia dos poderes, os artigos da Constituição Federal, porque infelizmente a gente não tem esse ensino no ensino base. Sim, não. E pronto. Ali eu decidi, bati o martelo. Eu quero para minha vida viver do direito. Olha só. Logo, me fiz advogado, passei na Ordem dos Advogados do Brasil, e dentro da advocacia e da minha profissão, eu consegui ter mais voz e consegui impactar mais a vida das pessoas através de ações, reduções tributárias. E eu penso hoje, por que eu não continuei na vida de empreendedor? Porque é difícil. Que tal se eu, como advogado, através do judiciário, facilitar a vida desse empreendedor? Como? Barrando imposto, barrando tributo, desburocratizando. E hoje é o que eu me proponho a fazer. Exatamente. Engraçado, você... A visão é grande, porque você sentiu na pele, né, o dia a dia do empresário, os desafios do empresário, e hoje você pode melhorar, né, a vida desse empresário. Inclusive, gente, a gente estava falando ali nos bastidores sobre uma sigla do imposto chamado DIFAL. Nossa, você falou, se alguém que está aí for micro e pequeno e ouviu essa palavra, correu para o banheiro, correu para a cozinha, isso é o maior terror dos empresários do estado de Goiás. Pronto. Eu até vou arrumar um pouquinho antes de ele começar a falar, dá tempo de você ir no banheiro e voltar a tomar uma água, tá? E outra coisa, divide aí, compartilha, curte aí, porque o empresariado, os comerciantes, os empresários precisam saber disso. Primeiro, doutor, eu começo dizendo, o senhor foi administrador de empresas, conheceu o dia a dia, conheceu o métier do empresário, entrou para o direito e descobriu que você pode conseguir ajudar muito mais estando lá do que cá.
E aí o senhor me chega com uma ideia, para mim essa palavra é até mágica. O que é esse famoso DIFAL para as pessoas que estão nos assistindo? E talvez, o comerciante não, mas para o que está assistindo, nunca ouviu essa. O que é o DIFAL? DIFAL, já dizendo, é o terror do micro e pequeno empresário. No Brasil, pastor, o que nós temos? 70% das empresas são micro e pequenas empresas. 90% dos empregos gerados no setor privado são das micro e pequenas empresas. 90%? 90%. Olha, e a gente costuma dizer e achar que empresas grandes que empregam, negativo. Quem emprega é o Zé do espetinho, o Zé da esquina ali, que é o dono da papelaria, o João Padeiro. Essas pessoas que empregam nesse país. Os menores. Os menores. Uhum. E, consequentemente, eles que pagam a conta do chamado Custo Brasil. E DIFAL nada mais é do que um imposto cobrado no estado de Goiás, daquele cara pequeno, optante pelo Simples Nacional, Sim. O micro mesmo, que tem que comprar uma mercadoria fora do estado para revender aqui. Por exemplo, em Goiás nós não temos fábrica de guarda-roupa. Se a gente for aqui na avenida tentar comprar um guarda-roupa, aquele empresário, que é pequeno também, tem ali poucos funcionários, ele teve que ir lá em São Paulo e comprar. E nessa ida e compra, ele paga um imposto ilegal, inconstitucional, sem embasamento jurídico, que o governador do estado de Goiás, infelizmente, não extinguiu como o Ibanez extinguiu. Então Brasília aqui, nosso vizinho aqui, ele conseguiu extinguir o DIFAL no DF. E no Goiás... Exato. Por livre e espontânea vontade do Ibanez, que é o governador, assim que ele assumiu, que ele fez decreto. Eu revogo o DIFAL aqui no Distrito Federal. E lá em Goiânia, lá em Goiás, o governador, eu vou manter. Afinal, são 220 milhões de reais por ano a mais nos cofres públicos. Pera. Quer dizer que, mesmo podendo, o governador, mesmo podendo, numa canetada, né? Numa canetada, aliviar essa carga tributária do empresário, né? A exemplo do que fez o governador do DF, o governador do Goiás não aceitou essa... Digo mais, não tomou iniciativa de extinguir, como foi promessa de campanha, mas como também matou o projeto que tramitava na Casa Legislativa, na Assembleia. Existe, então, um projeto na Assembleia Legislativa para extinguir esse imposto? Existe. Porém, natimorto, que é o que a gente chama, nasceu morto. Tá desde o dia, e eu falo aqui para vocês, por ser um conhecedor da causa e um ativista mesmo, para a extinção desse tributo, que desde o dia 6 de junho de 2019, através do líder do governo, que é a voz do governador na Assembleia, o projeto ele foi arquivado. Pera lá. Mas aí eu me lembrei agora do velho dito popular que diz da galinha para a raposa cuidar. Foi isso que aconteceu, doutor? Exatamente. Aí a galinha simplesmente, né, sumiu. É isso, infelizmente. E aí a matéria está engavetada. Mas ela ainda está lá. Está lá. Porém, o ânimos, a vontade legislativa de votar, morreu. Por favor, você que está aí na Câmara Legislativa de Goiás, Alego, né? Alego, isso ali, mesmo. Assembleia Legislativa na Bosque dos Buritis. Alameda dos Buritis. Dos Buritis, ó. Acho que a gente conhece. Ó, você que está nos assistindo, descobre sobre essa DIFAL, gente. E descobre a gente vai descobrir o nome, eu vou descobrir o número, que eu vou divulgar. Nós vamos levantar essa bandeira, doutor. Sim. Eu faço um desafio. Vamos aqui nessa avenida movimentada aqui da cidade. Aqui no Valparaíso 2. Vamos pegar um megafone. Falar quem paga DIFAL. Eu faço um pacto aqui agora, uma aposta de que os comerciantes vão sair na porta e vão falar, pelo amor de Deus, como é que acaba com esse negócio? E nós podemos acabar com esse projeto, sim, trazendo esse projeto de volta. De volta. Fala de volta, vamos votar, gente. Nem para o plenário foi. Porque se for, a medida ela é tão de apoio popular que não tem como votar contra. Então o governador fez o quê? Matou nas comissões. Exato. Não passou então pela CCJ. Tá enterrado na CCJ. Exatamente. E aí eu só consigo barrar esse imposto judicialmente. Só que não é toda empresa que tem condição de ingressar no judiciário. Sim. E aí, pastor, o que acontece? Infelizmente, esse é só um dos tributos pagados. Existe mais? Mas eu falo aqui para sentir na pele. Agora, o senhor que foi do ramo, foi do métier,
conhece. Então, tem o default outro. Ixi, eu vou falar um universal aqui para não ficar só do empresário. Pode ser? Sim. Combinado? Sim. Então vamos lá. Energia elétrica. Não, pera lá. Energia elétrica? Energia elétrica. Se eu sabia que a energia elétrica no estado de Goiás, que o governador trata a energia elétrica como um produto supérfluo, que não é essencial para nós. Não, O senhor sabia disso? Não, isso não é possível, doutor. É mesmo. Eu vou fazer uma energia analogia. não é essencial, então? Eu quero saber, quem vive sem energia hoje? Pois é, né? Quem Ninguém, vive né? sem energia? Ninguém. No meu tempo, a gente, até meus 12 anos, nós não tinha energia lá na minha terra, não, né? Até os 12, 13 anos, não tinha energia, a gente vivia muito bem. Mas hoje? Não, hoje sem energia ninguém vive. Rapaz, o povo não está saindo de casa com o celular. Se esquecer o celular, o povo não vive. Não vive. Ele volta, acaba, mas ele tem que voltar para pegar o celular. Mas vamos lá, energia então. Energia é tratado como um produto supérfluo, como se ninguém precisasse de energia. Sim. Mas, Vitor, mas está produto supérfluo, me explique aonde que está a ilegalidade disso. Sim. Me explica. Ok. Quanto menos essencial for o produto e mais supérfluo, maior a tributação. Olha, pessoal, quanto menos essencial e mais supérfluo, maior a tributação. Por exemplo, arroz, feijão e farinha, a carga tributária que o governo pega é menor, porque é produto de comer. Sim, sim. E, por exemplo, se eu quiser comprar hoje um charuto cubano, um uísque lá da Dinamarca, por exemplo, qual que é a taxação dele? Alta. Por quê? A gente precisa disso para sobreviver? Não. Não precisa. Só que o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, ele trata a energia elétrica como um produto supérfluo. E, consequentemente, a carga tributária é a maior. Sabe quanto que nós pagamos de ICMS, que é o imposto mais forte do governo estadual, em cima da energia elétrica? Quanto? 29%. Não, gente, peraí. Não é possível que isso existe e o Brasil não sabe disso. É mesmo, doutor? Existe. E sabe quanto que pagamos no espumante suíço? Quanto? 29%. Sabe quanto que nós pagamos num charuto que vem lá de Cuba? 29%. Agora explica. Charuto, uísque e espumante se equivale à energia elétrica? Não é possível. Não equivale. Tá aí, mais um tributo ilegal. E ninguém até agora tomou uma providência. Ponto final. Ninguém. Não tem ânimos, não tem vontade legislativa para que isso aconteça. Porque isso não agrada à máquina, ao Estado. E cadê os nossos excelentíssimos senhores deputados estaduais que pensam no povo, que se preocupam com o povo? É a grande questão. Infelizmente, quando uma pessoa ela recebe um cargo eletivo, qual que é o primeiro passo, a primeira consequência? Se desprender do cidadão comum. E começam a comunicar apenas com lideranças e pessoas grandes. E o anseio do povo não é, muitas vezes, atendido. E eu vou parar por aqui, porque tem muito mais tributo ilegal. Só que se eu ficar falando, quem está do lado de lá vai realmente se revoltar. Sim. Se revoltar, porque tem muito mais. Tem muito mais. Outro produto, só pra gente, assim, né, pra não deixar dá mais um... a pessoa ficar tão grilada. Outro produto que é tratado igualzinho a gasolina, só que esse é maior ainda. É 30% que é cobrado em cima dele. 30%? E é tratado como não essencial. Que é tratado como supérfluo. Não é possível. Qual é? Gasolina. Não, essa daí então aí... Pera. Gasolina. A gasolina também se enquadra nesse... A gasolina também é tratada pelo governador como um produto que não é essencial. E ela é tributada de forma altíssima. E nós estamos com a gasolina no estado de Goiás como uma das mais caras do Brasil. E isso, qual é o caminho para a gente reverter essa situação? Reverter essa situação é só com um deputado combativo na Assembleia que zele, de fato, pelas questões tributárias. Infelizmente, hoje, ninguém lá dentro é um ferrenho defensor de redução tributária. Porque não agrada a máquina. Embora o eleitor e o povo que elegeu sempre paga a conta. Sempre. Não existe dinheiro público
existe o dinheiro do pagador de impostos. E o pagador de impostos vem de mim, do senhor, de quem está aqui nos acompanhando. O dinheiro do pagador de impostos ele não vem do nada. Ele vem de algum local. E somos nós. É o nosso trabalho, é o nosso suor. Nós temos lá na Assembleia Legislativa a bancada ruralista. Sim, essa é famosa. Que é fortíssima. Nós temos a bancada da bala, que é do pessoal das polícias, Polícia Civil, também delegado, forte. Também muito forte. Agora eu pergunto, nós temos a bancada do microempreendedor? Não tem. Eu nunca ouvi falar. Não, microempreendedor não tem dinheiro para financiar a campanha. Ah, então tá explicado. Microempreendedor que paga o DIFAL, que sente o peso da máquina tributária na gasolina, ele não tem dinheiro para bancar, injetar a campanha eleitoral. Obviamente que ele também não vai ser representado. Não vai ter ninguém para comprar a bandeira dele, né? Pronto. E é o que acontece hoje. O micro hoje sofre, no estado de Goiás principalmente, lá na Assembleia Legislativa, no Palácio das Esmeraldas, porque não existe representante, não existe uma bancada organizada do micro, pequeno empreendedor e do cidadão comum, infelizmente. E o senhor que tem, na verdade, o projeto de lei, o senhor participou da elaboração? Como é que foi esse projeto? Elaborei o projeto então, tecnicamente. É de autoria do senhor? O projeto do DIFAL, técnica, minha autoria técnica foi técnico-jurídica, foi toda elaborada, lembro como se fosse hoje, apresentamos no dia 4 de abril de 2019. Rapaz, ele guarda até a data. E ele foi enterrado no dia 6 de junho de 2019. Eu acompanhei tudo. Então não deu nem 9 meses, então não deu nem pra gerar, não, né? Não deu nem pra gerar, foram 2 meses ali, de fato. Foi um aborto instantâneo, não, foi um aborto forçado. Forçado. 2 mesezinhos ali, ele já estava natimorto, nasceu morto. E foi isso que aconteceu. E a partir do momento que eu vi que não teria derrubada desse imposto na Assembleia, que acabaria para o Estado inteiro, sim, comecei a rodar também o Estado inteiro, derrubando juridicamente. Então, hoje o senhor consegue, né? Inclusive, vamos voltar aqui um pouquinho. O seu escritório lá em Goiânia fica onde? Do lado do Tribunal de Justiça, em frente à Assembleia Legislativa. Mas muito providente, né? O nome lá é o seu sobrenome mesmo? Na verdade, são 3 sócios, né? Que meu sobrenome é do povo mesmo, é dos Santos Pereira. Dos Santos Pereira, guarda esse nome. Dos Santos Pereira, tem o Miranda Guimarães, que é mais bonito, Teixeira Teles, que é mais bonito. Prefiro usar o sobrenome meu sócio. Eu falei, tira o meu, deixa o meu aqui para trabalhar politicamente. O de vocês é mais bonito. O homem é humilde ainda. Então tá, seu escritório é lá. Muito bem. Então, hoje, se o empresário que está nos assistindo aí tiver interesse de entrar com uma ação para que ele consiga esse benefício em relação a DIFAL, por exemplo, o senhor pode pegar essa causa? Pegamos a causa e conseguimos derrubar no Tribunal de Justiça. Qualquer lugar do estado de Goiás? Qualquer lugar do estado de Goiás. A verdade, o que eu menos tenho são clientes em Goiânia. A maioria no interior, Bela Vista de Goiás, Lusiânia. Aí nós vamos espalhando ali para o interior inteiro. Aí você vem para Anápolis, Silvânia, Vianópolis. Vianópolis, ali na Estrada de Ferro, nós temos uma atuação muito forte. Piracanjuba. Então, assim, nós temos... o que menos tem cliente de Goiânia. A grande maioria do interior do estado de Goiás. Então, Porangatu, que é o norte do estado, no outro extremo. Do outro lado. Né? Uruaçu, que também está por ali. Então, assim, a pulverização nossa principalmente no interior. Olha, gente, guarda esse nome aí. Vitor Hugo, Dr. Vitor Hugo, e qualquer cidade do estado de Goiás, ele está atuando, está presente, está atuante e tem como te ajudar nessa área. Então, hoje nós vamos começar uma campanha, nós vamos derrubar esse DIFAL, porque agora Valparaíso vai entrar nessa briga. Nós vamos criar um mecanismo para trazer esse projeto, tirar da gaveta. Tirar da gaveta e ajudar quem produz aqui, que já sofre com as mazelas do comércio fechado e ainda sofre com uma altíssima carga tributária. Então a gente usa uma hashtag bacana, fora de FAO. Olha, guarda aí, peraí. Hashtag fora de FAO. É isso. De FAO com L. De FAO com L. Gente, hashtag, pronto, já vamos lançar a campanha a partir de hoje. Programa Palavra Franca vai encampar esse projeto, hashtag fora de FAO. Vamos mudar esse Goiás. Fora de FAO e vamos reduzir o ICMS para gasolina e para energia elétrica.
Não, esse ICMS da gasolina tem que ser para ontem, né? Ainda mais... E aí é engraçado, pastor, o que acontece? A gente fica muito olhando para Brasília, com o preço da gasolina, o que o Bolsonaro vai falar, o que o presidente vai falar. Quem tinha que ser cobrado, na verdade, O Estado. é o Estado, é o governador. Ele que tributa a gasolina de uma forma alta e o preço final, a responsabilidade é dele. Do Estado. Do Estado de Goiás. Brasília, do nosso lado, a gasolina é muito mais barata. Então, olha, fica a dica, pessoal. Temos que resolver aqui na casa. E hoje, o programa Palavra Franca vai encampar esse projeto Fora de FAO. Vamos levantar essa hashtag aí, Fora de FAO. Se você estiver nos assistindo, quiser mandar sua pergunta, pode baixar compartilhar, curtir e comentar. Deixe sua pergunta aí, que eu vamos explorar bastante o doutor Vitor Hugo. De FAO, gasolina e energia. É o tripé da sociedade, da economia. Sem gasolina não vai poder. Sem energia ninguém faz nada. Mas aqui em Goiás a gente trata isso daí como algo não essencial, né? Quero ver. Vamos pedir para o governador fazer o seguinte. Passar um mês sem gasolina e sem energia. Será que ele vai ver se é essencial? Porque não é essencial, né? Exatamente. Essa é a nossa luta, por isso que nós encampamos. Vamos Aí é a grande questão. Não precisa apenas de... A tese jurídica eu tenho. Formatei, coloquei, está votando na Assembleia, tentamos abaixar o ICMS da gasolina, projeto também enterrado na Assembleia Legislativa, e por isso que eu disse no começo, né, que tento ser um entusiasta político. Político em qual aspecto? De justamente nos organizar. Isso aqui é um ato político. Sim. Estamos nos organizando aqui, subindo a hashtag, para pegar mais pessoas, trazer para o grupo e ter voz política. Como? Olha, o grupo aqui do pastor Amilson, por exemplo, vai lá no Palácio das Esmeraldas conversar com o governador, porque ele sabe muito bem da força de Valparaíso. Opa, voz política. A gente tem a tese, a gente está embasado e tem voz política. Pode ser que o governador nos escute. Por isso da importância de ser entusiasta político, de juntar pessoas engajadas. Até porque, doutor, vamos ser bem sinceros aqui. Pode ter a técnica que tiver, se não tiver essa voz política, não chega a lugar nenhum. Não morre, falece, o projeto morre, o projeto falece. Então, assim, é o que aconteceu. Projetos nós temos para reduzir o ICMS, para acabar com o DIFAL, mas anda. Não tem voz. Não tem voz. E isso só é possível com a questão política. Muito bem. E a gente ouvindo o senhor falar, eu já comecei a ficar aqui entusiasmado já só de ouvir essa... Rapaz, a gente pode mudar a questão do DIFAL para, né, ajudar o empresariado. A gente pode reduzir, mediante eu diria que essa técnica jurídica, o preço da gasolina e reduzir o ICMS da energia. Então, gente, nós temos aqui 3 bandeiras, mas ao todo, o senhor falou, são muitos impostos. Ao todo, são quantos que são ditos como ilegais? Eu vou tratar aqui só de 4 para não bagunçar. Para não bagunçar a cabeça dos ouvintes. Vamos lá. Nós estamos falando aí do DIFAL, são 220 milhões de reais arrecadados por ano. Sabe aquele alvará que todo empreendedor tem que pagar para ter o corpo de bombeiros, né? Aquele alvará do corpo de bombeiros nas suas lojas? Sim. Primeira coisa, você vai abrir um negócio, vem um corpo de bombeiros e tem que fazer uma vistoria. Você paga um boleto. Sim. É a TPI, taxa potencial de incêndio. Você sabia que a taxa potencial de incêndio é ilegal? TPI. Guarda aí. TPI, taxa potencial de incêndio. Ilegal. Inconstitucional. E todo mundo paga. Todo mundo paga. Isso representa quanto? O governador? Dinheiro. 28 milhões de reais por ano. Olha só que só nessa conversa, nós já estamos falando aqui de 248 milhões de reais ilegais. Que sai de onde? Do empreendedor, do cidadão comum, cidadão de bem, que pega ônibus 5 da manhã, 4 da manhã, paga imposto em dia e jogando lá na máquina do governo. Ou seja, só nisso aqui nós estamos falando de 248 milhões de reais. O que é isso, gente? Dá para vacinar o estado de Goiás inteiro e sobra. Rapaz, vacina. Um quarto de bilhão é muita um quarto de um quarto de bilhão. E isso se repete, o ciclo é vicioso, é todo ano. Todo ano. Então, se a gente pegar aí uma década, dá bilhões. Meu Deus. Ou seja, é muito tributo.
Gasolina, ICMS da gasolina, se a gente baixasse de 30 para 15, mais outros bilhões de reais. Se a gente baixasse a energia elétrica de 29 para 12, que é o correto, mais outros bilhões de reais. Sabe o que isso dá para fazer? Vacinar, só para vocês terem ideia, a América Latina inteira. Olha aí, gente. É preciso criar, é preciso participar desse grupo. Hashtag Fora de FAO. Repito de novo. Hashtag Fora de FAO. E anota aí o Instagram do doutor. Doutor, vamos divulgar o seu Instagram aqui, porque eu acho que o negócio vai render. Vamos. Eu acho que isso aqui vai pegar. Como é que é o seu Instagram? @Victor Hugo A e o número 7. Victor Hugo A7. Victor, tem um Czinho no meio. Isso. Né? Victor Hugo A e um 7. Anota aí, vai lá, segue o doutor para você ver. Ele dá palestra, ele vai te atender também, ele vai te receber. Pode ficar tranquilo. Na hora, mandou um direct ali, mandou uma mensagem. Pronto. Nós estamos mais do que em casa ali, apto para poder ensejar essa luta nossa. Doutor, eu estou recebendo aqui a caixinha de perguntas. Ó, gente, essa aqui é a caixinha de perguntas. Você nem sabia, né? Nós estamos lançando aqui a caixinha de perguntas com o doutor aqui, Vitor Hugo. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu quero ouvir também, doutor, da área tributária. O senhor só atua na área tributária ou o senhor também atua em outra área do ramo do direito? Bom, a minha especialidade realmente é o direito público, focado em 3 áreas, né? Que é justamente a administrativa, que é essa parte de entender a administração pública, advogar para os entes federados, tributária, e uma para casar o tripé certo dessa área política, eleitoral. Então, esse é o tripé. Tributário, eleitoral e administração pública. Gente, é o completo, o homem é completo, né? Tributária, eleitoral e administração pública é tudo, né? E ainda falta muito para dizer que eu sou um conhecedor das leis do país. Então, assim, ainda sou um aprendiz. O homem ainda é humilde ainda, viu? Aí não tem jeito. Temos aqui uma pergunta. Doutor, qual é o seu conselho para o empreendedor nesse tempo de pandemia? Olha, vou te contar. Essa pergunta é difícil, viu? Em época de pandemia, vamos botar o doutor aqui. Como a palavra é franca, vamos botar ele aqui, vamos apertar o doutor, né? Qual o seu conselho para o empreendedor nessa época de pandemia? Primeira coisa, e eu digo isso para onde eu vou, com quem eu bato um papo. Primeiro, pensar em sobreviver. Acho que não é nem uma hora de visar um baita de um lucro. Agora é a hora de sobreviver. Vou dar um exemplo simples, direto, um bate e volta. Essa semana eu estive lá em Goiânia conversando com um amigo meu. E um amigo meu virou para mim e falou, cara, eu ia cortar o cabelo, mas eu não vou mais. Por quê? Eu perguntei o porquê disso. Porque não fizeram sequer uma promoção na época de pandemia. O comércio em Goiânia está todo fechado e eles não reduziram o valor do corte. Ou seja, está ruim para todo mundo. Sim. Então, vamos dar uma diminuída para que a pessoa possa vir aqui e pagar o corte de cabelo? Ele virou e falou para mim e eu concordo. Sim. O quê? Reduz um pouco o valor, não pense em lucrar tanto, mas pense em manter o seu negócio ali, o quê? Ativo, sobreviver, saudável. E em meio a isso, enquanto você mantém o caixa com promoções, com atrações, aí vem a questão da inovação. Infelizmente, quem recebia um público só em loco teve que criar um serviço de delivery. Questão de sobrevivência. Ou seja, mantenha o caixa de um lado para você sobreviver, mas jamais esqueça de inovar nesse período. Sim. Essa é uma questão empreendedora que, como consumidor comum que sou, às vezes eu penso ser de suma importância. Olha aí, mantenha o seu negócio e não pense, porque às vezes, o que o doutor falou que é em todo sentido. Às vezes o comércio, o movimento está pouco, aí o sujeito, em vez de manter, ele quer aumentar para poder ganhar tudo no só. Não pode, gente. Exato. Né? Falando de cabelo, até eu também, já diminui o corte de cabelo também para economizar. Mas, doutor, muito bem. Nesse tripé aí, eleitoral, administrativo e tributário. Tributário, já vimos aqui que o senhor dá um show. Administrativo, o senhor já foi administrador de empresa, já foi empresário, já exerceu a função. Agora, e no campo eleitoral? Qual é a sua visão eleitoral hoje? A minha visão eleitoral ela foi um pouco mais de negócio, pastor. Que negócio? Bom, eu quero advogar para a administração pública e agentes públicos. Sim. Quero estar no meio. Eu gosto do funcionamento da máquina.
Eu entendo que você muda o país a partir do momento que você faz parte do funcionamento, com boas ideias, com bons projetos. E eu só, por exemplo, fiz um projeto de DIFAL porque eu estava na máquina pública. Sim. Eu era alguém de confiança de um agente político. Sim. Então, o que acontece? Essas pessoas só caminham junto com quem elas tiveram algum tipo de aproximação durante o pleito eleitoral. Se não, você não adquire essa... Que é aquela questão. Nós vamos remar juntos quando não temos nada e depois nós desfrutamos, obviamente, das benesses juntos. Sim. E qual é o período mais agoniante de um agente político? É o período eleitoral. Então eu fui obrigado a me atualizar na seara eleitoral para estar ao lado e prestar serviços eleitorais para que eu pudesse, de alguma forma, com os meus conhecimentos, mudar a máquina pública lá na frente. Muito bem. Então, foi uma estratégia de adquirir conhecimento enquanto você era só um candidato, para depois de eleito, eu estar do seu lado também. E aí eu coloco todas essas ideias em prática. Fora de DIFAL, o projeto de extinção do DIFAL foi através de um projeto de lei. Eu tinha que estar lá dentro e ser alguém de confiança, como de alguém que passou por um processo eleitoral. O projeto, por exemplo, de redução do ICMS da gasolina, a mesma coisa. Ou seja, foi um meio que eu vi para poder, de fato, chegar até a máquina pública e impactar na vida das pessoas. Muito bem, doutor. A gente sabe que, pelo que nós estamos vendo aqui, o senhor tem uma visão completa do cenário, né? Eu vou aproveitar e vamos olhar um pouquinho aqui para Brasília. Brasília, nossa capital, o coração do Brasil, nós estamos aqui, costumo dizer que a BR-040 aqui é uma das veias, né? Que dá no coração do Brasil. Doutor, vamos colocar... Eu sei, gente, que para o advogado responder algumas perguntas é meio, né? Mas nós vamos botar um pinga-fogo aqui nesse negócio aqui. 2021, né? A pandemia nos chama atenção demais. Gente, essa pandemia mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Mas, doutor, me explica aqui uma coisa. Em plena pandemia, eu me reporto um pouquinho atrás aí, no passado, nem na época da famigerada ditadura, vamos entrar um pouquinho na política agora, né? Nem na época da ditadura, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, prendemos um deputado em pleno exercício de mandato. E hoje nós temos um deputado. Ele já não está mais preso, ele está em prisão cautelar, né? Isso, domiciliar, né? Na prisão domiciliar. Mas vamos apimentar aqui a conversa. Doutor Vitor Hugo, a democracia sonhou com esse tipo de situação em pleno 2021? É muito difícil. Nós tivemos uma prisão, como o senhor bem disse, ilegal, de um deputado federal no exercício do mandato, oriunda de uma Suprema Corte, do STF, que hoje tanto gera polêmica em meios brasileiros. A gente sempre brinca, e isso é muito assim didático, que antigamente os 11 jogadores da seleção brasileira era muito simples de dizer. Sim. Do goleiro até o atacante. Sim. Hoje não. Hoje a população sabe quem são os 11 ministros da Suprema Corte. E não sabe os 11 jogadores. E não sabe os 11 jogadores da seleção. Se me perguntar, eu não sei. Mas eu te conto todos os da Suprema Corte. Vivemos momentos estranhos, tempos estranhos, principalmente... O ministro chamou de obscuros. Tempos obscuros. Tempos obscuros. Exatamente. E a Suprema Corte acabou instalando um regime de governo chamado supremocracia. Supremocracia. Pode ser que nós estamos vivendo a ditadura da toga. Vou colocar uma pimentinha para você aí que nos ouve falar, ditadura da toga? Por que eu digo isso? Sim. Porque um deputado federal, ele tem uma questãozinha, 2 detalhezinhos que a gente não pode esquecer. Ele tem imunidade material, de voz, voto e opinião, ele pode falar o que ele bem entender, desde que esteja ligado ao exercício do mandato e não pode ser responsabilizado por isso. E ele tem uma questãozinha chamada imunidade formal, que ele não pode ser preso. Salvo em flagrante de crime inafiançável. Não, peraí. Esse flagrante aí, pra mim, virou coisa de louco. Criaram um flagrante. Como é que esse flagrante é agora? Inclusive o flagrante tá até hoje. Porque até hoje. Existe esse flagrante. Criaram isso. Enquanto o vídeo tá lá no ar, no YouTube, nas redes sociais, eu tô cometendo um crime flagrante. Gente, como é que é isso aí? Inclusive, eu acho que até tem uma expressão, né, que diz transitado e julgado, né? Quer dizer que o processo... Não cabe mais recurso, morreu. Transitado e julgado. Eu acho que tem que dar uma nova redação para esse texto,
porque, aproveitando esse gancho do STF, que eu vi alguém dizer que STF, nós estamos falando da Suprema Corte, né, Federal, ponto. Mas eu acho que o STF nosso virou, na verdade, o Olimpo. O Olimpo. Por quê? Vamos lá. Nessa linha de pensamento, agora acabamos de inocentar 3 ícones da política brasileira. 3 ícones. Não vou dar nome, não. Não vou dar, mas eu vou fazer aqui uma breve rima. Uma breve rima. Vou fazer uma rima aqui, né? Que me desculpe aí os poetas. Mas olha, inocentaram o ex-governador, vocês sabem quem é, né? Inocentaram ex-senador, né? Recentemente. Vocês sabem quem é, vai pensando aí. Inocentaram o ex-presidente. Vocês sabem quem é. A minha preocupação é eles inocentar agora o André do rap e dizer que o homem é inocente. Será? Tudo é possível. Vai por aí. Por quê? Não concordo com as palavras proferidas pelo Daniel Silveira. Foram palavras de baixo calão, foram palavras impróprias, ofensas, né? Impróprias, não condizem com o cargo que ele ocupa de um deputado federal, representante do povo, pelo partido dele, no estado dele. Sim. Ok. Mas 2 erros não geram um acerto. Sim. Ele errou ao proferir palavras de baixo calão. Mas na Constituição, aquele documento que é o máximo no nosso ordenamento jurídico, prevê que ele não pode ser preso. E através de uma Suprema Corte, essa Suprema Corte expede um pedido de prisão de um deputado federal no exercício do mandato. Isso é completamente ilegal. E aí eu vou dar só uma pitada para entender qual é o meu raciocínio. Quem foi a possível vítima das palavras proferidas pelo deputado? O STF. A Corte. A Corte, o STF. Quem está investigando, através do inquérito das fake news... Eu sei. O deputado. A Corte. Quem é que pediu a prisão do deputado que ofendeu a Corte e que quem está investigando é a Corte? A Corte. Precisa dizer mais alguma vez que existe sim no cenário jurídico aquele jogador, fazendo analogia a um jogo de futebol, que bate escanteio, corre para a área, cabeceia e ele mesmo defende. Tem como fazer isso? Rapaz, o senhor matou a charada. Ele corre e chuta para cabecear. Exato, e fala, pênalti, porque ele é juiz também. Ou seja, sem entrar nas palavras de baixo calão, se ele cometeu crime ou não, vivemos tempos estranhos. Uma Suprema Corte que investiga, uma Suprema Corte que julga e uma Suprema Corte que é vítima. Agora, pastor, fala comigo. Se o senhor fosse julgar um processo em que o senhor mesmo se diz ofendido, qual seria a sentença? Cadeia! É claro que é cadeia. Não tem o que dizer mais. Eu ia dizer outro nome, mas cadeia nele, né? Cadeia. Ou seja, o resultado já é previsível. Isso não existe. O judiciário tem que ser imparcial. O judiciário não pode julgar a causa em que ele mesmo é vítima. E o judiciário não pode investigar. Investiga-se o Ministério Público, investiga-se Polícia Civil e Polícia Federal. Passou disso de forma arbitrária, que é o que está acontecendo na Suprema Corte. E nós, na verdade, depois de tanto falar em Supremo, ainda existe Ministério Público no Brasil? Porque onde é que está o Ministério Público? Existe. Está que nem caviar, eu só escuto falar. Cadê o Ministério Público? E eles mesmos... Gente, a caixinha de pergunta está aqui, eu vou devolver para a produção. Produção, a caixinha de pergunta, por favor, pode mandar sua pergunta, doutor Vitor Hugo, hashtag fora de FAO, vai perguntando aí. É isso aí. Mas, ainda nessa linha de pensamento, rapaz, eu estou aqui pensando, com toda a minha ignorância, eu estou aqui pensando que a gente acordou com uma pessoa presa, condenada. Agora nós acordamos com uma pessoa inocentada. Detalhe, e aí, falando da expressão trânsito em julgado, que eu entendi uma coisa, eu acho que agora tem que dar outra redação a esse texto, né? Aí agora, doutor, na sua opinião jurídica, né? Porque a gente tem que saber separar, né? A opinião pessoal, a opinião do cidadão, mas a opinião... Aqui nós temos uma pessoa, um operador do direito, né?
Essa tese que a defesa do ora paciente, eu até gostei, gente. Do termo, Ora paciente. Vossa Excelência usou um termo muito bonito. O ora paciente. Será que é porque ele espera bastante até dar certo? Né? 7 anos se passaram desse processo, que culminou, inclusive, com julgamento em instâncias superiores. Aí vem o ministro e diz, 7 anos depois da matéria julgada, me corrija se eu estiver errado, tá tudo julgado, condenar, confirmar. Eu acho que o STJ confirmou a sentença do ministro, né, na época do juiz Moro, o STJ confirmou a sentença e aumentou, se não me falha a memória. Aí a gente acorda um dia e diz, pronto, o tribunal não tem competência para julgar. Deu um tilt aqui na minha cabeça. Onde foi que acharam essa brecha? Exato. Aí é onde é uma das partes em que eu não concordo com a decisão da Suprema Corte. Não é nem da Suprema Corte, é de um ministro da Suprema Corte. Que devia se submeter ao pleno. Claro! Decisões como essa, você remete para o plenário e não um ministro, a tal decisão monocrática. O que aconteceu? Simplesmente disseram que o foro, ou seja, o juízo que deveria julgar Lula, era Brasília e não Curitiba. Só que nós tivemos o trabalho de um juiz, que teve a sentença, nós tivemos um trabalho do TRF4, que é um colegiado, e várias negativas de soltura no STJ e no STF. Aí vem um ministro, uma única pessoa, e fala, não, tudo aqui para trás está anulado. A competência é de Brasília. Agora, doutor, gente, hoje eu preciso, depois que eu sair daqui, eu vou tomar uma água que passarei no bebe, como diz meu amigo. Hoje eu vou ter que tomar uma água que passarei no bebe. Coca-Cola, gente. Porque, olha só, aí, agora disseram que o juiz ele é suspeito. Gente, bora lá. O juiz que condenou é suspeito. Aí vem o ministro indicado pelo paciente que diz que o juiz que condenou o paciente é suspeito. Que rolo é esse? Que rolo é esse? Dizer que o Sérgio Moro ele é suspeito? E como que a gente faz para explicar que 7 ministros do Supremo foram indicados pelo PT? E como a gente faz para explicar que o ministro Gilmar Mendes, na hora de absolver o Lula, por exemplo, chorou fazendo homenagem ao advogado dele. Gente, aquela cena é épica. É épica. Eu acho que nem Romeu e Julieta vai conseguir. Como que a gente explica isso para um cidadão comum, pagador de impostos, de bem? E aí vem a grande cereja do bolo. Tem uma cereja? Tem uma cereja do bolo, só que infelizmente é uma cereja ruim, uma cereja podre. Qual cereja que é essa? Com os processos sendo anulados, o que acontece? O processo volta para o zero. Para o zero. Zero. E nós temos um negocinho no direito chamado prescrição. Prescrição. Prescrição é quando você não pode mais ser punido porque passou muito tempo. E os crimes cometidos pelo Lula, que são crimes contra a administração pública, eles prescrevem 20 anos. 20 anos. A data dos fatos que aconteceram, que estão sendo, que ele foi investigado, são de 2008 a 2009. 20 anos, 2009, vamos colocar? 2029 prescreveria, né? Sim. Correto. Aí vem a cereja do bolo. Olha, gente, presta atenção. Esse programa está sendo revelador. Essa caixinha de perguntas vai ficar para trás. Aí vem a cereja do bolo. O Lula tem mais de 70 anos. Acabou-se. Larga tudo para... Não, vamos acabar. Não, e o Lula com mais de 70 anos, a prescrição conta pela metade. Só 10 anos. Só 10 anos. Acabou. Lula, realmente. Livre. Aí sim, livre, inocente, um cidadão comum, como eu, como o senhor, como todo mundo que está aqui. Por quê? Na hora que retomar o processo do zero e o juiz for receber uma nova denúncia, o juiz vai olhar e falar, não, 2008, 2009, mais 10 anos, 2019, nós estamos em 2021. Acabou, arquiva o processo. E o Lula, aí sim, livre. É isso que está acontecendo. Produção, cadê meu nariz aqui? Eu tenho um nariz de palhaço que eu gosto de botar quando eu escuto essas coisas. Ou seja, acabou-se tudo, gente. Não é possível. Gente, eu estou aqui com uma pergunta aqui
né? Aline, de Lusiânia. Olha só, Aline. Um abraço, viu, Aline? Não é uma pergunta, é um abraço, né? Luciana aqui ao lado. Aqui nossa vizinha, né? Aline de Lusiânia, um abraço. Eu tenho aqui também a participação do Robson. A justiça está demorada com essa pandemia. O senhor acha que essa pandemia está atrasando a justiça? Está atrasando a justiça, sem dúvida nenhuma. Agora o juiz trabalha só de casa. Nem precisa de ir até o fórum, nem vai lá na comarca. Eu, como advogado, não consigo mais fazer isso aqui com um juiz, que é primordial para um processo. O juiz prejudica, né? Internet, agora está recebendo auxílio internet, viu? Ei, peraí. Auxílio internet? Eu fiquei sabendo que eles receberam auxílio para comprar telefone. Auxílio saúde, auxílio internet. Agora tem auxílio internet. Tem auxílio. Sabe quantos milhões de reais no meio da pandemia foi gasto com auxílios, com o Judiciário e Ministério Público? Sim. 542 milhões de reais. E o povo reclamando de 250 do auxílio emergencial. Ah, palhaçada, gente. Não. É verdade isso? É verdade. 542 milhões de reais foram gastos na pandemia para auxílios a mais, tá? Para procuradores e juízes. Um juiz ganha 35 mil por mês. Ontem, por exemplo, uma juíza da Bahia deu uma entrevista dizendo, sabe o quê? Que os juízes eles pertencem à classe média baixa. Ela é comediante? Lá da Bahia. Ela disse que os juízes estão na classe média baixa. Exatamente. Parabéns, magistrada, parabéns. Imagina o que nós somos, o que eu sou. Rapaz, não, o senhor ainda está bem, né? Pelo amor de Deus. Eu não posso nem usar aquele termo que quando a pessoa é reprimada. Não posso nem usar meu reprimado, né? Não posso nem usar. Estou aqui também recebendo aqui um abraço de um telespectador lá de Goiânia. Olha, nosso amigo Gilvan. Gilva Gomes, um abraço, viu, Gilva? Diretamente de Goiânia, ligado no programa Palavra Franca. Mas vamos voltar aqui à nossa conversa. Rapaz, a conversa tá boa. Gente, já foi uma hora. Hoje eu não dou nem conta de terminar esse programa. Uma hora. Tem tanta coisa que vamos perguntar, doutor. Doutor, e aqui no Goiás, o nosso governador aqui no Goiás, o senhor que também observa muito aí isso aí é um homem inteirado, né? Teve aí um atrito aí entre Goiás e DF. O senhor deve estar a par, né? E o governador do Goiás soltou os cachorros. O senhor viu essa... Demais. O Ibanez queria fechar a fronteira. Não, gente. Em que ponto nós chegamos? Uma guerra de fronteiras, aonde o presidente não manda, o rapaz tá... E aí? Ele queria fechar. Olha só, pensa comigo. Nós temos um Supremo que ordenou e deu carta branca para municípios e estados aí, né, fazer o que bem entenderem e até atropelar a Constituição, deixando de considerar a nossa confederação, a nossa federação. Perdão, né? E aí o Ibanez foi na onda e falou, pronto, já que o estado de exceção está criado, eu vou fechar a fronteira de Goiás e DF. Isso é que afronta a Constituição Federal, o direito de ir e vir, você coloca em xeque aqui o nosso estado, descredibiliza e faz com que a gente não possa passar do Distrito Federal, que faz parte do nosso estado de Goiás. Na verdade, o Distrito Federal está dentro do Goiás, né, gente? Está dentro do Goiás. Como é que faz? Então, foi uma aberração jurídica. Ele é advogado, tem formação jurídica. Sim. Uma narrativa que foi criada, foi presidente da OAB, sabe muito bem dos preceitos constitucionais, mas foi uma guerra mais política e começaram as trocas de farpas ali. Mas poderia estar com a pandemia que fosse fechamento de fronteira dentro de um país. Isso não existe. Eu me lembro do doutor Ulisses Guimarães, que deve estar... Eu não posso nem falar que os ossos dele estão em rebuliço lá dentro do túmulo, porque ele não foi enterrado, coitado, né? Que Deus o tenha em bom lugar. Mas o Ulisses Guimarães dizia, você pode até discordar, você pode até questionar, mas desobedecer à Constituição, jamais. Será se o povo hoje ainda se lembra do que o doutor disse? Doutor Ulisses disse? Se lembra, finge que não leu, finge que não sabe e deixa de lado. Porque a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, deveria estar no topo do ordenamento jurídico, mas com os precedentes que foram criados pelo judiciário, pelo ativismo do judiciário, que não se atém apenas a julgar, mas quer legislar e quer fazer políticas públicas, essa moda pega.
E tá aí Nós descredibilizando. Isso, e nós temos uma cena emblemática. Uma cena emblemática daquele filme chamado O Mecanismo. O Mecanismo. Olha, tem aquela série O Mecanismo que retrata toda a Lava Jato. E que mostra que um dono de uma grande empreiteira, ele é preso. E na hora que ele é preso, que ele está no cárcere dentro da Polícia Federal, o carcereiro vai lá e dá a notícia para ele. Dá a notícia de que o processo dele chegou no Supremo. E na hora que chega no Supremo Tribunal Federal, eles começam a gritar e festejar. Foi pro Supremo! Foi pro Supremo! E a festa começou dentro do presídio. Ou seja, se isso está nas telas de filmes, se isso está nas telas de séries, alguma pertinência tem. Sim. Alguma realidade tem. E a realidade é essa. Criou-se uma supremocracia em que a nossa Suprema Corte dita as regras do país, infelizmente. E eu vou lembrar uma frase aqui do Gilmar Mendes, Sua Excelência. O senhor Gilmar Mendes disse que há bem pouco tempo atrás agora, que na verdade também esse povo muda de opinião e de voto que nem de acordo com o que convém. A excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia tinha certeza naquele tempo que o juiz era competente. Aí, passado um tempo, acabou-se o prazo para gerar prescrição, ela tem certeza que é incompetente. A palhaçada fica do lado de nós aqui. Mas tudo bem. Aí me lembro também de um fato que para mim foi estarrecedor, o julgamento em que foi impedida a ex-presidente Dilma, aonde o presidente da sessão, Lewandowski, né? Isso, ele decretou, ele condenou, mas não tirou o direito político da então presidente. Aquilo ali já não era um sinal de que agora é por nossa conta. Os sinais já estão vindo faz muito tempo. E quando a gente vê, lá na Constituição Federal, que ao sofrer um impeachment, um presidente da República, ele está automaticamente inelegível. O que isso quer dizer, inelegível? Inelegível é que você não pode ser eleito para cargos públicos. Né? E o que acontece? O Lewandowski simplesmente condena, né, de acordo com os votos parlamentares, ela no impeachment, mas, uma aberração jurídica, ela fala, mas você está elegível, não vamos te dar essa sanção. E quebra algo que está cristalino, escrito na Constituição Federal. Ela sai para senadora por Minas Gerais, e aí a população mostra para ela que, às vezes, o resultado jurídico é diferente do político. Se livrou do Supremo, mas o povo. Mas não se livrou do povo, né? Realmente, são tempos, como disse o ministro, obscuros, né? E estranhos. Aliás, na literatura brasileira, tem vários períodos, né? Vários. Tem um que é o chamado período das trevas, né? Eu acho que nós estamos revivendo esse período agora, porque realmente não se tem segurança jurídica, não se tem... Que estabilidade alguém que está lá fora tem, né, um empresário para investir aqui no país, aonde um condenado se torna inocente do dia para a noite? É só mudar o clima. Exato. Por isso que nós estamos fora da OCDE, por isso que nós temos um risco Brasil que está só elevando e alto, por isso que o mundo enxerga o Brasil, muitas vezes, como um país da impunidade. Os mecanismos de controle anticorrupção traz confiança para o investidor. Quanto menos o Estado intervir em questões legais e condenar aqueles que são corruptos, o cara lá do Japão fala, vou investir no Brasil, que é um país seguro, tem segurança jurídica. E aí, por exemplo, os Estados Unidos dá um banho na gente. Os Estados Unidos, por exemplo, que não tem nem Constituição Federal escrita, né? Não tem aquele calhamaço de leis como nós, é um país que tem uma segurança jurídica muito maior do que o Brasil, por exemplo. Ou seja, está tudo atrelado, político, jurídico, a impunidade. E hoje, infelizmente, nós somos um Brasil de grau de especulação e não de grau de investimento. O que isso quer dizer? Aquela pessoa que quer investir aqui sabe que tem um risco alto, porque o país não é estável politicamente, porque nós acabamos de sofrer um processo de impeachment e o Brasil não é um país que tem mecanismos de anticorrupção muito bem desenhados. Garantidos, né? Exato. Olha, gente, eu não tô... o nosso horário já estourou, doutor. Mas tá tão bom aqui, né, doutor Lucas?
Quero agradecer ao Dr. Lucas, a equipe da produção. Quero mandar um abraço, gente, para nossa colaboradora, né, a panificadora. Gente, eu tô tão aqui nesse negócio aqui notícia ruim, né? Rapaz, que agora até a fome bateu. Mas eu quero mandar um abraço para a Padoca, a nossa parceira aí, né? Também pro Bibank, né? Nosso amigo João aí, um abraço aí, nosso parceiro também. Para TV Foco, que está transmitindo aqui esse programa ao vivo, né? E agradecer, né, em especial a você que está nos assistindo e acompanhando aí a nossa entrevista de hoje com o doutor Vitor Hugo. Eu já quero caminhar para o encerramento, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta, doutor. Empresário, administrador de empresa, advogado, né, operador do direito, está se sobressaindo muito bem. Eu vou lhe perguntar, o horizonte para o doutor Vitor Hugo é o direito ou o senhor pensa algo para além das portas do jurídico? Corroborando o que nós falamos aqui no começo, infelizmente a tese jurídica, infelizmente o conhecimento jurídico, ele fica até determinado ponto. Depois, se não tivermos força política, a gente não consegue caminhar e levar a tese adiante. Eu tenho sonhos, eu tenho metas, eu acho que com tudo isso que já foi construído, e vislumbrando esse horizonte, como o senhor bem disse, nós temos metas muito audaciosas. Audaciosas de chegar aqui numa cidade ao lado, em Brasília, e assumir um dia, se Deus permitir, der capacidade e for da vontade dele, a presidência da República. Isso é um projeto a longo prazo. Muitas pessoas chegaram lá, às vezes com menos foco e dedicação, porque nós aqui, como grupo político, as pessoas que estão aqui, não podem se unir e chegar lá. Então é um fato, é um sonho, uma meta e um objetivo. Chegar lá. Eu costumo dizer que sonho, às vezes a gente tem um mero devaneio, a gente pensa, eu sonho em ter um carro caro, uma Lamborghini. Mas você não corre atrás, você não acorda cedo, você não desenha uma estratégia para chegar lá. Perfeitamente. Por isso que sonho é diferente de meta. E a minha meta é ser presidente da República, um dia. Então nós estamos hoje recebendo aqui, em primeira mão no programa Palavra Franca, o nosso presidenciável Vitor Hugo. Para daqui uns anos. E acordo todos os dias, e por isso eu tenho o maior prazer do mundo de sair de Goiânia, vir em Valparaíso, de Valparaíso ir para o norte goiano, depois vai para o nordeste, para o sudoeste, fica na Goiânia, região metropolitana, engajando pessoas assim. Mas, Vitor, está longe. E um próximo passo? Por que não? A gente, como grupo, eu falo a gente, nós, cidadãos comuns, sem sobrenome importante, sem nome importante, que não vem de um apadrinhamento político, por que nós não chegamos primeiro? Perfeito. Ano que vem, por exemplo, na Assembleia Legislativa? Sim. Um mandato de um deputado federal, um degrau, né? Estadual, por exemplo. Por que não? Então a gente vem sonhando, desenhando estratégias, mapeando. Agora, tem muito a ser trabalhado por Goiás, e depois que Goiás reconhecer o nosso projeto político, o impacto que nós vamos fazer aqui como Estado mesmo, né, como um projeto a longo prazo, por que não dar um passo rumo a Brasília? Isso aí está aí nos ouvindo. Te convido a fazer parte desse projeto, né, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa chegar lá. Já digo a gente, abrangendo você aí nesse projeto. Grandioso. Gente, mas que legal. Olha, gente, vou falar para vocês aqui. Essa foi a entrevista mais emocionante de todas, porque o que a gente pôde aprender com esse jovem operador do direito, esse doutor que tem uma visão não só de Goiás, mas de Brasil, bem definida. Eu quero, doutor, em nome do programa Palavra Franca, agradecer a sua disponibilidade de sair lá de Goiânia e vir aqui na nossa Valparaíso, nos estúdios aqui do programa. E eu quero, de público aqui, lhe agradecer e deixar o espaço aberto para o senhor, nesse momento agora, que a gente é muito grato a isso tudo. Esperamos o senhor aqui mais vezes, tá bom? Sem dúvida. A casa é do senhor, né? E o senhor agora se dirige aí ao nosso público e suas considerações. Não tem como agradecer, nosso Jamil, te agradeço demais. Doutor, muito obrigado por compartilhar os vídeos nas redes sociais, por sempre comentar, por ser um entusiasta e falar. Tem dia que a gente está chateado, triste, e fala assim, olha, é muito difícil essa caminhada. Eu não tenho apadrinhamento, eu não tenho nenhum tipo de apoio de pessoas grandes. Aí vem um comentário do senhor e fala, Vitor, segue em frente. Vamos embora, que eu estou separando os vídeos aqui. Agradeço. E você, que é de Valparaíso,
Você que, como eu disse aqui, não vem de uma família importante, não possui grandes posses e tem vontade de mudar esse estado, essa cidade, esse país, vem fazer parte do nosso grupo político. Grupo político que eu falo é pessoas que se interessem e querem mudar o status quo e a realidade com que nós estamos vivendo. Me siga nas redes sociais, @VictorHugoA7, 7 numeral, lá no Instagram. Estou sempre postando novidades e faço questão. Se for preciso vir a Valparaíso e quero vir milhares de vezes, me coloco à disposição. Que na próxima nós tenhamos nós aqui do estúdio, mais 5 pessoas que queiram conhecer o projeto, e depois mais 10, e depois, quem sabe, metade aqui do público, né? Votante ou não votante, tanto faz, porque a ideia não é só chegar a poder, muito pelo contrário, é mudar o nosso país, que é algo muito maior. Então, você que é de Valparaíso, obrigado por ter me recebido, por estar nos assistindo aqui nesse momento, e te convido, vem fazer parte desse grupo em que você é valorizado, em que você, sem dúvida alguma, pode transformar a vida de outras pessoas. Muito obrigado, espero voltar aqui e conto contigo que está nos assistindo para mudar esse estado e mudar esse país. É isso. Muito obrigado, doutor Vitor Hugo. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. O nosso boa noite. Até semana que vem. Semana que vem vamos estar recebendo aqui mais uma convidada especial. Eu vou fazer logo aqui um convite a vocês. Nós vamos estar recebendo aqui semana que vem a deputada estadual Leda Borges, pelo Goiás. E você é o nosso convidado, tá certo? Então, programa Palavra Franca, seu companheiro de todas as sextas-feiras. Lembrando, gente, se eu voltar aqui amanhã, é porque Deus está comigo. Se eu não voltar, é porque eu estarei com Ele. Tchau, pessoal. Pronto. É isso. Doutor